Olá, eu sou Montanha e você está assistindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o William Grazel. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? E aí, cara, tudo ótimo. Muito bom, cara. Pô, primeiramente, muito obrigado por participar aqui do nosso episódio do Fecha Tag. E para quem não te conhece, por favor, se apresenta aí. Bom, meu nome é William Grazo, eu trabalho com desenvolvimento web já há uns 17, 18 anos, principalmente na parte da web, apesar de ter tido alguns poucos anos com mainframe que me fez quase sair da área e quase terminar uma formação como terapeuta, mas acabei me redescobrindo na área da web, me reapaixonando de novo por desenvolvimento ágil, por testes automatizados, e foi bem na época do boom de single page applications, lá em 2012 mais ou menos, que fez com que eu não só me reapaixonasse pela área de novo, como começasse a focar minha carreira principalmente no lado de front-end web. Né? Então, eu sempre fui meio full stack, na época que nem existia esse termo, né? A gente era webmaster, a gente fazia de tudo de ponta a ponta lá. Comecei Aham. no ASP.zão, ASP3 lá atrás, mas eu comecei a me especializar no lado do front-end com JavaScript aí, que sempre foi meu queridinho, minha linguagem do coração. E comecei a me aproximar de comunidades, comecei a me aproximar de eventos, palestrar, e até que hoje em dia eu faço bastante atividade junto com a comunidade, e há uns 2, 3 anos eu estou no programa de GDE, o Google Developer Expert, nas categorias de Web e Angular, que é onde eu realmente estou mais próximo da comunidade. Pô, legal, cara. Isso é bem legal. E eu te conheço bastante pela comunidade do Angular, né? Você sempre falou muito, né, desse framework. Pô, mas eu não lembrava do... Acho que você já me contou isso, mas eu não lembrava da parte do mainframe, hein, cara? Todo mundo tem um passado negro aí, né? Exato. Pô, legal, cara, legal. E e você falou assim, você falou do full stack, cara. Você ainda se considera um full stack ou você se especializou mais no front mesmo? Eu já tive longas conversas a respeito disso, inclusive já participei de temas de podcasts a respeito disso. Então, é uma discussão longa, né? Assim, se você for falar simplesmente na parte de se eu consigo desenvolver, por exemplo, uma aplicação normal ponta a ponta, eu consigo. Se isso é full stack, eu Uhum. posso me considerar full stack. Eu já trabalhei no back em diversas linguagens, Java, .NET, Node.js, em diversas coisas e conseguiria trabalhar muito bem. A questão para mim hoje, do nível de especialização que eu tenho em front-end, que eu consigo realmente falar no bit byte, falar de micro-otimizações, e consigo falar de arquitetura do V8 interno, de como ele funciona e quais as diferenças com os outros executores de JavaScript dos outros navegadores, eu não consigo descer na mesma profundidade no lado do back-end. Eu não vou conseguir Uhum. falar de como eu escalo da melhor forma microserviços, com Kubernetes, assim, eu sei os tópicos básicos, né? Já de vez em quando eu tenho umas discussões aí sobre sidecards e outras coisas no trabalho, mas assim, o meu conhecimento nessas coisas mais avançadas é raso na parte do back, né? Então, se eu fosse full stack, eu me consideraria meio capenga, no sentido que eu sou muito profundo na parte de front-end e razoavelmente raso na parte de back. Então, eu prefiro me chamar hoje como um front-ender mesmo por questões disso, né? Da E até hora. porque eu brinco com o pessoal, né? É sério, que a maior parte das vagas de full stack que a gente tem no mercado, na grande maioria das vezes, ela não está esperando a pessoa que manja igualmente dos dois. Ela está querendo, geralmente, na maioria das vezes, um pessoal que é majoritariamente back-ender e que dá seus pulos no front. Esse é o perfil da maior parte das vagas de full stack que eu vejo. E o meu perfil é É. justamente o contrário. É um cara muito especializado no lado do front, que dá meus pulos e consigo fazer o principal na parte do back. Então, não é o meu perfil essas vagas de full stack que geralmente tem no mercado. Cara, e você falou um negócio interessante, porque eu também não sei se. Eu não sei se é o perfil das vagas, mas é o perfil das pessoas também. Não sei- Você conhece, tipo, uma galera full stack, assim, ou que. Não, full stack é foda ficar falando, né? Aí você Uhum. conhece uma galera que mexe no back e no front? Geralmente, assim, eu vou tirar um número da minha bunda, assim, ó. Pá, tipo, uns 80% das pessoas que trampam, assim, tanto no back-end quanto no front-end, elas tendem a gostar mais de back-end, saca? Elas tendem
a Uhum. se especializar mais no universo do back-end. E o front, tipo, cara, ó, vamos ali usar o Material UI, usar umas paradinhas ali pra ser mais Uhum. ágil e tal. Esse tipo de coisa. Então, assim, eu. Pode ser uma bolha minha, né? Obviamente. Mas eu vejo bastante isso. Então, quando você fala, tipo, que as empresas procuram esse perfil, eu também vejo muitas pessoas com esse perfil. É difícil ver uma pessoa com o perfil que você falou que você é. Que você, pô, manja lá do back e tal, já veio do back-end, né? Veio de, enfim, de linguagens mais no servidor, e agora se especializou muito mais no front. É mais difícil, cara, ter esse perfil. Eu acho que é muito mais ao contrário, assim. Principalmente agora que o Sim. front-end ele ficou um pouco mais complexo do que ele era antes. Antes o front-end era muito UI, assim. Ele era meio que 90% UI, assim. Hoje não. Uhum. Hoje eu Sim. até brinco, cara. Tem o front do back, o back do front. JavaScript até não tanto tempo atrás era considerada a linguagem de validação de formulário, né, cara? A Uhum. linguagem de brinquedo lá, só para É, fazer umas pirotecnia no front lá, fazer mudar o cursor do mouse, fazer algumas coisas aleatórias, né? é. Mas, assim, mas eu concordo com você. Se isso for uma bolha sua, eu tô nela também. Porque, assim, eu não vou falar que não existam pessoas full stack que manjam, que se definam como full stack, que ou manjam iguais dos dois, ou têm um perfil mais próximo do meu, mais front do que back. Eu conheço algumas pessoas, poucas pessoas, que têm um perfil né, mais diferenciado nesse sentido, mas o grande grosso da comunidade que eu conheço que se define como full stack é realmente mais back do que front de verdade. Geralmente dão seus pulos no front, né? Que é, inclusive, parte da minha crítica com relação à qualidade das aplicações web no lado do front-end no geral, sabe? Uhum. Que inclusive, para mim, leva até, por exemplo, o pessoal ficar comparando aplicativo web com aplicativo mobile nativo, e eu já ouvi várias discussões na comunidade falando que aplicativo mobile é sempre melhor, é muito mais fácil fazer um mobile bom do que fazer um web bom. E para mim, na verdade, eu discordo. Assim, é óbvio que mobile sempre vai ter mais acesso a hardware, é óbvio que mobile sempre vai ter mais APIs de baixo nível e vai conseguir, se você quiser algo realmente que sugue, ou seja, a capacidade do celular ou do desktop e tudo mais, mobile sempre, nativo sempre vai vencer, né? Agora, Aham. para 90% ou mais das aplicações que a gente tem no mercado, que na maioria das vezes são só crude, sabe? Ou que tem poucas interações mais avançadas que realmente precisa de algo mais profundo, né? Uma performance realmente maior, eu acho que a web ela consegue ter hoje uma experiência tão boa de desenvolvimento quanto nativo. Só que o grande problema quando você vai na maior parte das empresas, se você vai ver a área de desenvolvimento mobile delas, na grande maioria das vezes você vai ver o quê? Uma equipe altamente especializada em mobile. Você vai ver os desenvolvedores que, no geral, a especialização delas é mobile. Elas podem até saber uma coisinha ou outra ali, mas elas não se definem como full stack, elas não se definem como elas se definem como desenvolvedores mobile. É. Agora, se você for ver na maior parte das empresas, quando eles estão trabalhando nas aplicações web delas, são poucas as vezes que eu vejo uma área de realmente pessoas, uma equipe focada em front-end, que a especialidade dela é front e ter pessoas sênior, sabe? Especialistas no mesmo nível que eles têm de back-end na parte de front ou na parte do mobile nativo para conseguir dar a mesma qualidade. É óbvio que se você for contratar só full stack lá, que o forte deles é muito mais back do que front, você não vai ter nunca um aplicativo web tão bom quanto o aplicativo mobile. Mas para mim o problema não está na tecnologia, ela está muito mais na cultura das empresas, de como a gente monta essas equipes, do que qualquer outra coisa. Concordo, e a empresa que eu tô, ela foi bastante para esse lado, assim, principalmente por causa da vida útil das empresas mesmo, assim, né? Então, pô, no começo, as empresas, elas têm que pegar uma pessoa mais generalista mesmo e, né, enxuta a equipe e tal, mas conforme a empresa foi crescendo e tal, a gente foi vendo que a gente necessitava, cara, de especializações, assim. E eu faço parte disso lá, Exato. cara, do tipo, eu consegui, junto com algumas pessoas, a me especializar mais no front lá e conseguir isso lá dentro, cara. Mas realmente, é porque assim, ó, a minha teoria sobre isso, cara, e até uma pergunta, emendar uma pergunta pra você disso, é o seguinte: geralmente eu vejo papéis C-level, né? Tipo CTO,
ou gerência, ou enfim, diretor, qualquer nomenclatura aí que a sua empresa ou alguma empresa usa, eles geralmente têm um background mais de back-end ou de infra. Muitos. A maioria dos que eu vi eram de infra, assim, uma pessoa que, pô, se Uhum. vira bem. Sobe uma aplicação, sabe? Gerenciar recursos, sabe? Tipo, deixar a aplicação mais barata, né? Gerenciar todos os recursos da aplicação e tal. Então, eu vejo que todas essas empresas que formam, e geralmente, pô, CTO é um papel alto, né? E legal numa empresa, mas no começo de toda a empresa, o CTO é o primeiro programador, praticamente, né? Então, eu vejo muitos desses Principalmente em startup, perfis. né? Cara, e eu vejo muito desses perfis, essas pessoas com essas habilidades. Então, até. E aí elas vão contratar pessoas com habilidades não parecidas, mas no sentido assim, ele vai entrevistar alguém que é melhor em back-end, sabe Uhum. assim, aí vira um ciclo, até que entre Uhum. pessoas Exato. realmente de front. Eu não sei- E aí a minha pergunta pra você, pô, você falou que você tem experiência pra caramba já na área, né? Quantos anos você falou? Mais de 17, 17 18 anos? anos. 17, 18 anos, cara. E a gente vê assim que é meio que comum, ou mais comum, depois de tanto tempo, ou tá há bastante tempo nessa estrada aí, você virar um tech lead, sei lá, um manager, um C-level, alguma coisa do tipo. Você chegou a pensar nisso, querer ir para essa área? Você trabalha com alguma coisa gerenciável hoje? Ou você conseguiu furar essa estatística aí e, tipo, é um expert, ou algum, sei lá, um nível de sênior aí na sua área e é isso que você curte mesmo? Antes de responder exatamente essa pergunta, né, só um disclaimer. Eu não sou contra o perfil de full stack em si, né? Aham, Principalmente no começo, como você falou, né, quando uma startup está começando, é muito melhor para uma startup ter pessoas no perfil que fazem um pouco de tudo para fazer a startup começar a girar. Mesmo sim. depois, em empresas maiores, em equipes grandes e tudo mais, é bom você ter uma pessoa um pouco mais coringa, sabe? Que ela consegue se virar um pouco com tudo, que você não vai ter só pessoas que vão pegar determinados tipos de tarefas em determinados tipos de stack. Então, eu não sou contra esse perfil, eu acho que ele é estratégico até. Mas você só ter esse perfil, para mim, é um problema. Principalmente se você está começando a querer realmente mais qualidade. Se você está pensando em montar uma equipe mobile especializada, por que não começar a montar uma equipe web especializada em front-end também? Né? Então, para É, mim, você tem que ter um momento onde você vai começar a misturar seu time. Você vai ter o full stack, mas você vai ter o especialista em front-end web, especialista em front-end mobile e o especialista em back-end, que de repente não vai manjar nada de front-end também, né? E tudo bem, né? E para mim, uma empresa saudável é que vai saber definir esses tipos de características aqui. Eu tenho uma gatinha aqui querendo participar do olha nosso aí. podcast aqui. É, e daí, sobre a sua pergunta, né, desses C-levels, ou os níveis mais altos geralmente serem mais de back-end, né? Sim, e assim, é até engraçado, principalmente no momento que eu comecei a me especializar mais em front-end, né, que eu comecei a entrar na onda dessas single-page applications, comecei a trabalhar com grandes single-page applications lá atrás, com Backbone.js, os primeiros frameworks que teve aí, a maior parte das minhas referências de mercado, quando eu comecei a me envolver na comunidade, eu via palestrando e tudo mais, a maior parte delas não estão mais no Brasil. Então, eu acho que essa primeira geração de front-enders mais seniors de quando começou o Single Page Application, eu acho que a maior parte delas muito provavelmente não conseguiu se encontrar no mercado brasileiro, e justamente por causa desse problema, e foi para fora. O que é um problema que começou a se tornar cada vez mais grave, né? Não só no lado de front-end web, mas acho que no mercado como um todo a gente está perdendo muita mão de obra boa, altamente especializada para fora. E É. daí, eu acho que tá acontecendo um movimento agora, não só para front-end web, mas no geral. A maior parte das empresas, mesmo as que diziam ter a famosa carreira em Y, né, que seria você poder ir tanto para um caminho, depois de se tornar sênior, você poder tanto continuar evoluindo num cargo gerencial, virar coordenador, gerente e tudo mais, tanto um especialista técnico. As empresas que diziam isso lá atrás, na real, elas estavam mentindo. Na prática não acontecia. Elas podiam tentar falar que eles queriam isso, mas não acontecia,
Você raramente viu. Eu passei por algumas empresas dessas que nunca acontecia isso. Agora, a gente está começando a ver esse caminho, né? Você falou, por exemplo, de tech lead, né? Tech lead não necessariamente é um especialista. Cada empresa tem um jeito diferente de Tem um trabalhar com nome. tech lead, né? Eu já É. vi empresa onde tech lead é um senior plus. Eu já vi empresa onde tech lead Uhum. é simplesmente uma pessoa com um pouco mais de experiência e às vezes era um pleno, sabe? Não necessariamente era um sênior, era só um chapéu temporário que ela podia estar ou não, dependendo da equipe que ela estivesse trabalhando. É. Mas isso já começa a dar um pouco de destaque, né? Porque você já tem um líder técnico, nem que seja só como um chapéu, mesmo que não seja no contrato, né? Que você começa a dar um pouco mais de visibilidade. E hoje eu vejo muitas empresas realmente contratando, não só fazendo com que as pessoas internas consigam evoluir, né, de sênior para especialista, mas contratando especialistas no mercado. Estou vendo muitas empresas agora indo nessa onda, o que está permitindo pessoas como eu, principalmente agora, né, que se veem mais como front-ender, começar a evoluir mais nessa área. Então, na empresa anterior que eu estava, eu entrei como sênior tech lead de uma squad, e daí, em mais ou menos um ano, talvez até um pouco menos, eu tive uma promoção para especialista técnico. E inclusive daí saí da posição de fiquei um tempo como especialista técnico, tech lead de uma determinada squad, até que geralmente o que acontece é que os especialistas eles não ficam mais presos numa squad só, eles começam a ter uma visão, uma posição mais coringa, que algumas empresas chamam de nômades, por exemplo, né, Aham. dão esse nome inclusive, mas não necessariamente. Na outra empresa eu estava como que eles chamavam de key position, então era uma pessoa chave na comunidade para ajudar todas as squads da comunidade em temas táticos e estratégicos relacionados à front-end web. De vez em quando eu mesmo brigava para pegar tasks, né, e poder fazer uma coisa ou outra, mas o meu objetivo hoje de carreira, propriamente dito, eu falo, né, eu sou uma pessoa técnica, eu sou uma pessoa que eu me vejo como um líder técnico, porque você precisa sim ter soft skills, você precisa sim saber lidar com pessoas, equipes e lados humanos e criar conexões, não adianta. Se você quiser crescer, seja como gerente ou como especialista, você tem que sim cultivar esse caminho, mas eu não quero ir para um lado gerencial, eu não quero gerenciar pessoas além da parte de mentoring, eu não quero Uhum. controlar, sabe, o que as pessoas estão fazendo, eu quero poder ajudar as pessoas, mas um nível muito mais técnico. E eventualmente eu quero programar, sim, eu quero desenvolver, eu quero testar coisas, fazer prova de conceitos, mas eu também estou num momento de carreira onde eu não quero simplesmente ser o cara que vai estar matando task numa squad, focado lá programando que nem um louco, justamente porque eu estou numa posição que eu quero testar coisas novas, eu quero ajudar as empresas a ter uma visão mais ampla do front-end web delas, que a maior parte das empresas não tem, das possibilidades que ela tem com aquilo e onde ela consegue melhorar, sabe, o que ela pode melhorar, o que faz sentido melhorar no front-end web, sabe? A maior parte das empresas, elas não sabem entender o que a web realmente pode dar de melhor retorno para ela, diferente de um nativo. Porque eles têm Uhum. características diferentes. Então, eu estou num momento de carreira que eu quero ajudar essas empresas a tirar o melhor proveito possível da web, Da hora. e evoluir o melhor possível nisso. E, eventualmente, fazer uma POC ou outra, matar uma tarefa ou outra como um sniper ali, ajudando o time a resolver problemas que eles não estão conseguindo resolver sozinhos, e esse tipo de coisa. Então, eu vejo a minha carreira e estou vendo muitas empresas com a possibilidade da gente poder crescer desse jeito. E é o que eu estou buscando. Enquanto eu continuar crescendo, eu conseguir crescer dessa forma no Brasil mesmo, estamos aqui. Se não, ou eu vou para a gringa, ou eu pego várias possibilidades que hoje a gente tem de trabalhar remoto, né? Recebendo em dólar, né? Que é uma das Aham. possibilidades. Mas enquanto eu estiver conseguindo fazer esse trabalho que me brilha os olhos, que me dá recompensa no Brasil mesmo, eu estou evoluindo dessa forma por aqui. Quem Legal, sabe, cara. vamos ver até que ponto, de repente, não vai, começa a atingir os C-levels aí, os front-enders, né? É, cara, porque é verdade. Isso tem mudado mesmo. Eu vi em algumas empresas é, aquele famoso diagrama, assim, né, de plano de carreira. E eu vi algumas empresas tendo bastante dessa posição de ou especialista, ou chama de arquiteto, algumas empresas chamam de arquiteto. Tem empresas que Um chamam de principal engineer. principal engineer. Essa Sim. posição exata que você falou, eu conhecia como principal engineer, que é tipo, é como se fosse, se a gente for pegar times, né? Vamos pensar em times aqui. Então, a gente tem vários times de features da empresa. Aí o que a gente está fazendo lá na nossa, por exemplo, na que eu trabalho,
eles chamam de tribo, uma certa quantidade de times envolve uma tribo, e cada tribo teria um principal, né? Tanto um Uhum. principal front-end quanto um principal back-end. E aí a ideia do principal é essa aí que você falou, de ajudar todos os times, principalmente daquela tribo, né? E meio que pensar um pouco maior, um pouco mais macro e arquiteturalmente falando, né? Então é o que você falou, testar coisas, melhorar a arquitetura, tal, é esse tipo de Uhum. coisa assim. E outra coisa Eu que tá considero. nascendo para mim é o que a gente tá fazendo lá no é que não, mano, na minha empresa tá mudando muito assim, rápido essas paradas. E o que eu consegui fazer lá é ir para um time de front-end só. E aí a gente tá chamando tipo de time core, assim. Que é mais ou menos. Aí Uhum. eu tô trampando com o Principal Engineer, junto com ele. E aí a gente meio que olha pra projeto. A gente não trabalha mais em feature. Aí ó, por exemplo, a gente dá manutenção no design system da empresa, é, fica Exato. vendo problemas arquiteturais, melhorar bibliotecas. A gente tá fazendo gerador a gente está trabalhando em cima de geradores de produtos internos nossos, então a gente trampa nisso daí, sabe? Então, arrumar lint, Sim. arrumar componentes, fazer replace de componente novo pelos velhos. Ao contrário, na verdade, né? Dos velhos pelos novos, tal, esse tipo de coisa, cara. Então, cada vez mais, quando as empresas estão crescendo, eu acho que é essencial elas começarem a ter produtos mais cross e, quem sabe, até áreas mais cross, né? Uma área que trabalhe nesse ferramental mais focado, né? Existe até uma discussão sobre se de repente não é bom com que as próprias pessoas que trabalham no dia a dia dos times trabalhem nesses ferramentais, ou se tem pessoas que trabalham focado só nesse ferramental, né? Eu acho que tem que ter uma certa balança nisso, porque não dá para esse time ficar 100% isolado do que acontece no dia a dia do desenvolvimento dos produtos mesmo para fora, né? Até porque você corre o risco muito grande de fazer algo que você acha que você está maravilhoso e na prática o time vai usar e acha horrível, né? Então, É. no mínimo, tem que ter eu gosto muito do termo de dog food, de você experimentar aquilo que você está fazendo, né? Eu acho que esses times, no mínimo, eles têm que ter experimentar quando vai lançar uma nova versão ou um novo produto, principalmente, fazer algo produtivo, que não necessariamente vai para a produção, mas que poderia ir com aquela ferramenta para ter certeza que o que eles estão fazendo na prática está funcionando, né? Mas quanto mais a gente conseguir com que os próprios times do produto eventualmente não só tenham um inner source muito forte, mas eventualmente possam dedicar tempo seu mesmo do produto para apoiar no desenvolvimento dessas ferramentas, melhor ainda, para que não fique algo exclusivo só de um time core, que inclusive eu tenho certo cuidado com esses nomes, porque às vezes um core assim pode parecer que aquele time é mais importante que o outro, sabe? Então É, às vezes a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de nomenclatura. isso é verdade, cara. A gente ficou pensando nisso, principalmente na descrição, assim, sabe? Porque tem a nomenclatura e tem a descrição. O que, que o time core faz, né? Aí você fica, putz. Na verdade, é um time que vai auxiliar todos os outros times, né? Essa é a ideia. E Uhum. não. Eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que tinham um time core, e aí o core significava que eles trabalhavam basicamente no coração da aplicação, né? Era Uhum. uma Sim. parada que era tipo o coração da aplicação, aí tinha um time core, assim. Então dá pra ter várias interpretações, né, desse nome, cara. É Uhum. verdade. Mas normalmente quando dá para evitar, eu evito. Eu prefiro chamar, sei lá, de plataforma, canais, ou, sabe, alguma coisa que dê a entender um pouco mais claro o propósito e não necessariamente tem um nome que dê a entender que um time melhor que o outro de alguma forma, né? Não, da hora, cara. É uma boa discussão. Vou levar isso lá pra minha empresa, pra gente discutir, porque realmente, cara, se isso tem a possibilidade de levantar esse tipo de discussão, para mim já é válido a gente repensar assim algumas coisas Uhum. pra não É, para não dar essas intenções, né, cara?
Eu não sei como tá na sua empresa, mas eu já passei por empresas que justamente tinham essa área e tinham um design system próprio, e é muito comum, às vezes, você ter que brigar, sabe? Fazer uma mega propaganda interna, uma mega discussão, para poder fazer com que os times realmente adotem, gostam, entendam a necessidade do porquê utilizar o design system ou as ferramentas, sabe, que seja daquela área. A importância disso, muitas vezes, dependendo da empresa, pode ser até uma tarefa impossível de chegar em todo mundo, né? E quanto Uhum. mais essa equipe ficar parecendo que ela é a última batatinha do pedaço, mais vai criar um passo atrás das outras áreas realmente adotarem se elas não forem obrigadas. Né? O que, no final É, das contas, ser obrigados nunca é o melhor caminho. Né? Seria muito melhor que as pessoas usassem porque realmente elas gostam e se sentem mais produtivas com aquilo do que serem obrigadas. Mas, assim, né? Cada empresa, cada cultura é um jeito diferente. cara, e no caso específico lá da minha, o que acontece é meio ao contrário, cara, sabia? Tipo, os times eles são bem focados, assim, eles participam bastante, né, das coisas que rolam na empresa, e eles, muitas das vezes, eles querem usar, porque assim, a gente não tem um time de design system, né? O design system nasceu meio com uma junção de um monte de gente mexendo, e até hoje a gente não tem um time, né, que cuida realmente, tem um backlog ali do design system. E aí, às vezes, o que acontece é o contrário, cara. Eles querem usar o design system, só que a gente não tem algum componente, alguma feature que precisa. E aí fica aquele negócio de tipo, e Uhum, aí? Quem vai fazer, tá ligado? Como que vai fazer? Porque um uhum, problema, cara, um problema foda do meu time e desses times assim, não sei até como que você lida com isso, é como que você prioriza as coisas, não é, Gê? Você sendo um especialista ali que ajuda vários outros times, e aí existem demandas desses times arquiteturais ou débito técnicos ou enfim, coisas que não é só um ticket, não é só resolver um negócio e acabou. Esse exemplo que eu dei até é simples, assim, alguém quer usar um componente X, mas ele não existe, ou ele não tem tal coisa, mas e aí, como que vai priorizar isso, sabe? uhum. Porque pode ser muito simples de só ir lá fazer, ou pode ser muito complexo do tipo, beleza, é uma modal, então tem que passar por design, tem que ver UX, tem que ver não sei o que, pá, Exato. pá, pá. E aí, como que você lida com isso, Então, cara? Você tem tipo PM? Como que você prioriza as coisas do que você vai fazer? uhum. Então, quando a empresa tem uma área mais core, né, de plataforma, alguma coisa do tipo que desenvolve essas ferramentas, para mim, assim, em primeiro lugar, né, ela tem que ter essa área, né? Se ela está começando a ter produtos que são de plataforma, que são utilizados cross produtos, cada vez mais vai começar a ter esse tipo de problema, né, de quem prioriza ou como que padroniza, como que governa, e daí surge a necessidade de ter uma área que realmente está cross, que está conseguindo trabalhar mais focado naquilo. Nem que ela seja forçada, nem que ela seja formada de profissionais que estão indo e vindo de outras áreas, Uhum. ou pessoas que trabalham só focado naquela área, que seja. Mas precisa ter essas equipes e precisa, na minha opinião, ter squads focadas nesses produtos. Então, se o design system é importante para a empresa, e na maior parte das vezes é importante, porque isso dá muita agilidade no desenvolvimento da empresa, para mim precisa ter uma squad, uma equipe focada no continuando o desenvolvimento e a evolução desse design system, justamente para que ele não fique parado no tempo. Tem que ter, sim, nesses produtos inner source muito forte, né? Então, toda e qualquer área tem que ter a possibilidade de contribuir de formas diferentes para aquele produto. Então, se eu tenho um produto que está precisando de uma modal, ele não tem modal, ela desenvolveu, está com uma boa qualidade e vai fazer um pull request para o design system principal, maravilha. Mas que não fique esperando só dessa forma, que tem uma área que tenha um backlog, que consiga visualizar quais são os componentes que a gente ainda não tem, mas que são mais requisitados pelas áreas para conseguir evoluir naquilo, para poder ter uma governança, né? Aquele design system, ele está na última versão dos frameworks ou das ferramentas, bibliotecas que estão disponíveis, ou ele está lá parado no tempo, né? Quem que vai atualizar a versão disso? Né? Tem que ter uma governança em cima desses projetos.
E na minha visão, sendo um especialista técnico, um principal engineer, para mim essa pessoa é justamente quem vai ajudar os times a como evoluir esses produtos, de repente como se organizar, como fazer a governança, a gestão das atualizações e tudo mais. Eu, por exemplo, como especialista técnico, eu ajudava os times, eu ia puxando a perninha de todo mundo, falando, olha, por exemplo, se a gente estava utilizando o Angular, acabou de lançar uma nova versão do Angular, e a gente não atualizou ainda nem para a anterior. Então vamos correr aqui para manter uma agenda, para manter a nossa agenda, que a gente já tinha combinado de atualizações das dependências, e se começava a atrasar, eu puxava o pé da galera lá para a gente fazer esse fluxo andar e a gente cumprir a governança que a gente tinha prometido para fora da nossa área mesmo, de atualização desses caras. Né? Então, e como que eu evoluo da melhor forma, quais o ferramental, né, de repente diferente, mais novo, que pode ajudar a gente a evoluir de uma maneira diferente. Eu costumo ter um backlog próprio nessa posição, dos principais assuntos que eu estou puxando, até porque normalmente você está girando vários pratinhos de uma vez e listar eles e a evolução deles para evitar de muitos deles caírem, que eventualmente caem, né? Mas evitar que muitos, pelo menos os mais críticos, não caiam. E daí, obviamente, vão surgir coisas aleatórias, né? Quem está nessa posição é bem comum que você acabe tendo mais reuniões do que você gostaria. E ajudar as pessoas, socorrer com coisas aleatórias, mas tentar girar os pratinhos de modo que eles não caem com esse meu backlog, normalmente um Trello ou alguma coisa própria aí, para eu me manter organizado no dia a dia. Pô, mudando de assunto então um pouquinho, o que o William curte fazer aí, cara? Depois das 9 às 6, o que você tá fazendo aí? Principalmente agora, nessa pandemia, a gente ficando muito em casa. Tem muita gente que, sei lá, criou novos hobbies aí, começou a fazer outras coisas. O que você tá fazendo de da hora aí, cara, no seu dia a dia? Bom, primeira coisa, né? Eu engordei pra caramba. Então, voltei a fazer exercício recentemente aí, até por atenção médica, né? Boa. Para poder me manter na saúde. Então, arranjei uma personal trainer para mim e para a mulher que faz online, que a gente faz os Olha aí. treinos aí online, e que não é tão caro o treino assim, para a gente poder voltar. Então, estamos voltando a emagrecer um pouquinho, mas ainda muito aquém do que deveria. E uma das coisas que eu voltei a fazer no tempo de pandemia, que já fazia tempo que eu não conseguia investir o tempo que eu queria nesse hobby, era videogame. Então, eu brinco, eu tenho um backlog de jogos aí que só crescia, e eu não conseguia jogar quase nada do que eu realmente queria. E na pandemia eu comecei a matar esse backlog numa velocidade recorde aí, a não ser no tempo de puberdade, né? O tempo de juventude que eu comia videogame com farinha, que eu tô conseguindo jogar os jogos que eu tanto queria e não conseguia. Recentemente eu terminei o Final Fantasy VII Remake, né? Que Da hora. eu joguei o Final Fantasy VII lá atrás, o clássico, né? E daí Aham. lançou na PSN de graça, no PSN Plus, o remake, e daí eu aproveitei e devorei ele. Adorei muito jogar. Você tem um PlayStation então? Eu tenho um PlayStation 4 Pro. Olha E aí. Não comprou o 5? Não, não, tô me não entrou no segurando. hype? Tô me segurando, né? Acho que nem tem, né, cara? Primeiro que tá difícil de comprar, né? Mas eu tô esperando dar algum jogo exclusivo que me convença que é o momento pra eu gastar minha grana, que nem foi com o PlayStation 4, que eu me segurei, até porque eu quase não tinha tempo pra jogar, né? Mas Aham. eu me segurei muito até que lançou o God of War, né? O último. Daí foi o momento que eu não aguentei e comprei. Tô esperando ter um jogo desse pra eu me aventurar pelo PS5 aí e ter a desculpa perfeita pra torrar minha grana. Da hora, cara. E você falou que você jogava bastante. Que você jogou desde criança, assim? Como é que entrou game na sua vida? Que Desde você pivete. curtia, tipo, sempre jogou videogame? Ou você Cara, jogou uma época computador, algumas coisas no PC? sempre joguei com primos, amigos, tudo mais, até que eventualmente quando começou a ter alguma condição financeira comigo e com a minha mãe, que é solteira e me criou sozinha, ela me deu um Dynavision, aquele que tinha Olha a aí. pistolinha lá, a arminha, jogando com Aham. a TV. Mas tinha, por incrível que pareça, tinha o Mario, né, um Mario clássico lá. É, E daí, depois disso,
Quando eu comecei a ter minha. Não, ainda não foi com a minha própria grana. O segundo videogame, acho que foi o PlayStation 1, chorando muito pra minha mãe pra Clássico. conseguir. E daí, depois disso, foi com grana própria. Eu tive todos os PlayStations a partir daí, né? PlayStation 2, Sonistão. PlayStation 3. Sonistão. É. Mas eu sempre gostei também, nunca tive como eu mesmo comprar até uns tempos atrás, mas eu sempre fui muito fã da Nintendo também, por mais que eu preferisse o PlayStation. E daí agora, né, em adulto, com condições financeiras aí, eu tenho Comprar um Switchão. o Switchão aí, que eu Nossa, me cara. divirto bastante jogando com ele. É um console que, cara, eu nunca fui tão fã da Nintendo, não, assim, mas eu tenho apreço, assim, eu tô ligado Sim. o quão foda alguns jogos deles. E Uhum. às vezes dá vontade E de a, comprar um Switch só pra jogar o Zelda lá que todo mundo fala, mano. Breath of the sim. Wild E lá. a, Mas o mais foda dele, pra mim, é a característica única dele ser um misto, um híbrido entre um videogame de É. mesa normal e um mobile, de você conseguir levar pra qualquer lugar. Então, com ele, eu consegui fazer coisas que eu nunca joguei, jogos AAA de verdade, em viagem, no carro, em avião, sabe? Sim. Poder, sei lá, levar pra praia, daí quando você tá mais de boa lá, dando aquela relaxada lá entre uma piscina, uma praia, poder jogar um pouquinho, sabe, rapidinho. Você não chegou a ter PSP? Não, não. Eu Olha aí. tive entre os videogames que eu não fomentei, eu tive um Game Boy classicão de que uma tia minha, que eu tenho uma família na Áustria-Alemanha, veio aqui pro Brasil e me deu ele coisa que eu nunca teria condições na época de comprar, né, de ganhar da minha mãe e me dar. Daí eu tive um Game Boy classicão com algumas fitinhas aí. Da hora, cara. Eu comecei a jogar bastante no PC recentemente. E Sim. cara, muito bom. Eu gosto bastante, eu gosto dos jogos AAA, né? Eu acho quem não acha da hora, né? Uns gráficos, Uhum. jogos da hora. Mas eu também gosto bastante da cena indie, cara. Eu gosto bastante de joguinho Sim. indie, de umas paradinhas assim. Cara, no Switch deve ser muito da hora, sabe? Tipo, eu joguei o Uhum. Stardew Valley, por exemplo, na época que ficou mó bombado, assim, você tá ligado qual que é o Stardew Valley? Uhum. Joguinho de Sim, sim. Não fazendinha cheguei e a tal. jogar, mas conheço. É, ficou bem famoso, cara. Eu fico imaginando num Switch, assim, deve ser muito louco jogar o Stardew Uhum. Valley no Switch, sabe? Porque ele até Sim. lançou pra celular, no celular eu não tenho a pira não, cara. Eu até tentei, assim, tipo, ainda não virou mobile pra mim, sabe? Tipo, o mobile tá Sim. em alta, em ascensão, né? Tá, tipo, o mobile é onde você faz mais dinheiro hoje, né? As empresas estão botando muita grana, principalmente no mercado asiático, né? Já é muito consolidado isso. Mas ainda não me conquistou muito não, mobile, cara. Mais um Sim, mas eu switchzinho joguei assim ia ser da hora. eu joguei bastante PC também. Na verdade, eu meio que fui intercalando, assim, em épocas que, sei lá, já não tava mais na última geração de videogame, até ter a desculpa de comprar um. Daí, normalmente, casava com a época que eu precisava trocar meu notebook ou meu desktop, e daí já colocava aquela placa de vídeo maneira, e jogava um pouco jogos que já estavam mais atrasados principalmente jogos de tiro, né? Jogos que precisam de teclado e mouse, que, Uhum. cara, eu sempre fui um terror em jogo de tiro no Console. joystick, né? Nos consoles. Sempre preferi teclado e mouse. Daí eu aproveitava para jogar esses jogos aí que eu não ia jogar no videogame. E que estilão de jogo você curte, mano? Cara, eu gosto principalmente de jogos mais ação, RPG, aventura. Eu não sou muito de jogos de esporte, na maior parte das vezes. Então, cara, qualquer FIFA ou jogos, É, também principalmente de não. futebol, cara, não é pra mim. Eu só sei, Aham. quando eu pego só pra zoar e ficar dando. Como é que chama? Né? Ficar dando falta em todo mundo lá, só pra Carrinho. zoar, dando carrinho. É, e jogos mais assim, tipo corrida, coisas tipo. Eu gosto de. O jogo de corrida especificamente que eu gosto é Mario Kart. Eu jogo tanto no Nintendo Switch, gosto Pode muito, crer. quanto eu jogo inclusive no celular. Dos poucos jogos mobiles que eu jogo, eu sou na real até que bem viciado no Mario Kart Tour, que é o jogo de celular que tem. Já tô bem avançado nele aí, brigando, me controlando para não ficar torrando meu dinheiro nele.
Eu pego de tempos em tempos, eu tenho uma estratégia para poder pegar o passe de ouro, a assinatura temporária lá, daí eu já cancelo, e daí eu tenho uma estratégia para otimizar aquele passe de ouro por mais tempo possível, e daí depois de um tempo eu vou lá, assino o passe de ouro de novo, para não ficar pegando sempre. Nunca peguei os mais caros, mas é aquele joguinho que de vez em quando eu invisto uma graninha ali para poder aproveitar melhor. Da hora, da E se hora. bobear, se for contar o tempo total de jogo nele, acho que se bobear no último ano, talvez eu tenha jogado mais ele até do que os consoles mesmo. Porque, né, você joga cada vez lá, tá no banheiro, tá não sei o Cada quê, vai. cagada. É, né? Cada lugar que você tá lá no celular. É, cara, eu tentei, mano, jogar alguns jogos no celular, mas não me pegou. Tem um. Os que me pegam, assim, que é bem comum ter em jogo de celular, é aqueles de gerenciamento de recurso, manja. Mas que daí uma hora Uhum, acaba. sim. E é meio que o meta do jogo é fazer isso, é você jogar ali 10 minutos e pronto. Só que daí você tem que voltar no outro dia, Uhum, senão você perde o bônus, tá ligado? É meio que uhum, é a parada pra você ficar é, viciado mesmo no negócio, assim. Só que daí sim. eu consegui, tipo, ultrapassar o vício, manja? Tipo, eu Uhum, muito de vez em quando entro nesse jogo, já deixei quieto o lance de tipo, eu vou perder o baú, tá ligado? Do dia, tipo, foda-se. uhum, Já passei por isso. É até uhum. um joguinho de comunista, mano, chama ó, Adventure Communist. É da hora, cara. Ó. Eu jogo. Você tipo ficar gerenciando. Ah, mano, é um joguinho de gerenciamento. Vocês já viu um chamado Uhum, Tap Titans? Então, é o mesmo rolê, só que o Type Titans, ele é um de clique, né? Você fica clicando lá. Só que chega uma hora uhum, que você fica mais avançado que você não clica mais na tela, você só gerencia, uhum, né? Então é uhum. mais ou menos essa pegada, assim, só que esse não é de clique e tal. E, cara, Sim, nossa, eu já, muito já louco, cheguei a cara. jogar esse há vários anos atrás e tive uma época de vício nele até perceber que eu tava gastando mais tempo do que devia olhando pra ele e parei, desinstalei. Sim. Nossa, Cortei pela raiz. eu tenho uma briga constante, mano, com MMORPG, cara. Nossa, uma briga constante, assim, porque é uma parada que eu joguei muito na adolescência, eu gostava pra caramba, eu joguei muito Uhum, Ragnarok, muito, ainda jogo às vezes, por isso que é uma briga joguei também. constante. E E joguei joguei World of recentemente no Warcraft. celular quando lançaram de novo. Joguei, cara, mas mano, é o que eu te falei, celular não dá, mano. Porque celular, velho, Uhum, o que eu não gosto desses jogos, o Ragnarok ele é um jogo coreano, né? Ele já tem o uhum, pezinho, né, na Ásia ali, que é que os caras gostam de gacha, tá ligado? De máquina uhum, de gacha, sim. essas coisas. Mano, isso não dá, cara. E aí, quando lançou o Ragnarok Mobile, o primeiro lá, o Eternal Love, que agora deve ter algumas outras versões. Cara, eu joguei, comecei a jogar, só que, mano, não foi no celular. Eu até baixei no celular, eu falei, não Uhum. dá. Aí eu comecei a, tipo, usar o BlueStacks, uns emulador de Android que você bota no Ah, PC. sim, sim. Uhum, E, cara, RPG é foda, cara, porque, mano, é a sensação, não sei se você já jogou, você tem essa sensação de, tipo assim, você tá perdendo alguma coisa. É essa sensação de merda, assim, sabe? Você tá, tipo assim, você tem que fazer várias coisas, senão você tá perdendo. Você tá perdendo tempo. Então, por uhum, exemplo, no Ragnarok lá, eu comecei a jogar, aí abri uma instância do BlueStacks lá, beleza, comecei a jogar, e aí a minha desculpa pra começar a jogar esse game era que ele tinha aquele lance do celular. Então, pra você não jogar o tempo inteiro, você tinha uma estamina, que eu uhum. acho, não lembro agora o tempo total, mas eu vou chutar aqui que eram umas 4 horas. Tipo assim, você conseguia jogar 4 horas no dia. Passou de 4 horas, não dá mais. Não dá, É, não, não você vai dar mais consegue, XP. mas você vai ganhar menos XP. Mas Não, ganha se você. zero. Zero. Não, quando eu joguei, que eu me lembro, porque eu deixava até, inclusive, uma das coisas que eu gostei desse Ragnarok Mobile foi que dava pra você deixar ele meio que sozinho ali. Aí fica, E daí eu deixava o meu celular, nessa época, eu destruía a bateria do meu celular, porque eu deixava ele toda noite, às vezes a tarde inteira, jogando enquanto eu não tava utilizando o celular. E Isso era uma ficava, outra tipo, coisa. metade do dia, né? Ele jogando sozinho lá. Ficava umas 12, 10 12 horas por dia jogando sozinho.
Isso era uma outra coisa que. Cara, tinha um tempo máximo. Não era. Ó, posso estar falando merda, mas eu lembro que não era vinte e Uhum, quatro horas, assim. Tanto que era por causa disso, porque existia um recurso que você ligava, era tipo um auto-ataque, como se fosse o bot, né? uhum, sim. Esses jogos, os problemas deles até hoje são bots, e aí eles fizeram um jogo Uhum, que tem um auto-bot, né? Já é. tem um bot dentro dele, assim. Então, basicamente, você ia lá num ponto X, apertava o auto-ataque e deixava lá. E aí o Uhum, loot, todas essas coisas, era tudo automático. E uhum, aí você fazia isso aí que você falou, deixava o celular ligado lá. E aí eu lembro que tinha. Cara, era uma quantidade X de tempo. E eu lembro que você usava. Se você usasse um item especial lá tal, o tempo ia pela metade. Então, tipo, tudo que você ia conseguir em 4 horas, você conseguia em 2. Então você otimizava o tempo. E aí você uhum. fala, pô, beleza, é um joguinho então que eu vou jogar só. Ó, o vício já. Só 2 horas por dia, mas eu não preciso ficar 2 horas. Eu vou lá, gerencio, pá, meia Uhum. horinha e tal, e aí deixo o boneco ligado 2 horas. Mas daí, meu amigo, aí entra o vício, né? Que você fala assim, pô, 2 horas eu deixo esse boneco, mas aí eu posso ter outro boneco, então. É, Que então. daí, que daí eu vou fazer outras coisas Aham. com o boneco. Sim. E aí vai, cara. E aí eu joguei bastante. É. Uma época é que agora eu tô jogando bastante PC. Mas eu tive bastante Xbox por bastante tempo. E quando saiu Destiny, eu joguei bastante, cara. Porque assim, eu não sou um cara que gosta muito de multiplayer, manja? De. Tipo, que nem se falou, jogo de É, eu tiro e também não. tal. Eu jogo até, mas eu não sou um cara que gosta muito, porque É, eu acho que porque eu sou ruim, né? Você fala assim, ah, por que você não gosta? Porque eu sou ruim. eu gosto desses jogos de tiro single player, sabe? BioShock, que é uma série que eu amo. Mas Isso é esses jogos legal. mais competitivos mesmo, de você jogar online, aí não é minha praia. Então, mas os jogos cooperativos online eu gostava pra caramba. Eu só não gosto hoje porque eu não tenho mais Uhum, tempo. E eu não tenho mais, tipo assim, eu até tenho uhum. tempo, mas eu não consigo, tipo, ficar. Focar, né? Ter o compromisso, assim, tá ligado? Porque o jogo Uhum, cooperativo, você tem que ter o é. compromisso. Por exemplo, Uhum, vou marcar de jogar com você. Vamos aí jogar, William. Amanhã, 9 horas, a gente vai fazer a raid lá tal. Aí você tem que começar a fazer a raid às 9 e você vai ficar até 10, 10 e meia no mínimo pra uhum, você ter esse compromisso. E eu não consigo, cara. Tipo, fazer um acordo com a minha esposa, ó, 9 horas eu vou tal, jogar ali e tal. Beleza. Só que, cara, se der uma zica ali, minha filha precisar de não sei o que e tal, eu preciso ir lá, cara. Sim, não dá pra. sim, Não dá pra eu ter esse compromisso mais, sabe? sim. E aí é foda, cara. Esses jogos você tem que entrar sempre e tal. Mas enfim, aí, tipo. Mas os competitivos eu acho bem legal. E aí eu joguei o Destiny. E eu joguei o Destiny 1 e o 2. E foi muito da hora, cara, porque eu tava com tempo também. E aí eu joguei com os amigos, assim. E era bem louco, cara, porque assim, ele até tinha um multiplayer, mas era bem fraco, assim. Era até uma parte pequena do jogo. E a parte cooperativa era muito louca. Então você entrava, era sempre no mínimo 3 pessoas pra fazer as coisas meio que semanais, assim. Toda semana resetava. Então você tinha uma semana pra fazer todos os conteúdos daquela semana, pegar as recompensas principais. E se você Uhum, jogasse bastante, você fazia em 1, 2 dias, fazia tudo. Eu jogava com os amigos, e aí eram 3 pessoas, geralmente, nas coisas principais, e aí tinha uma raid que eram 6 pessoas. E aí a raid era uma parada mais demorada tal, só que você fazia uma vez e acabou. E aí, é igual eu te falei, em 1, 2 dias, você terminava o boneco. Mas daí, você faz outro boneco, né, cara? uhum, Aí você faz outro boneco. sim. Aí uma coisa que o Destiny tinha era no máximo 3 bonecos, mano. Aí você se limitava. Uhum. Assim, ó, vou ter 3 bonecos. Por Máximo quê? 3, é pouco, né? É, por que era 3 bonecos? Porque eram 3 classes. Então você podia Uhum. ter um Uma de boneco de cada. cada classe, se você quisesse, né? Aí você falou assim, Uhum. ah, beleza, eu vou testar. Tinha o Warlock, tinha o Titã e tinha o Hunter. Eram essas 3 classes. E aí no começo eu de fato fazia as 3 classes. Ah, vou testar essa aqui e tal. E jogava, tinha sempre uma principal. E aí, mano, você vai otimizando. Você tem essa parada, cara, tipo, você é nerd assim, você fala assim, não, tenho que otimizar, tá ligado? Tenho Uhum. que Sim, otimizar, não sei o quê. sim. Chegou uma hora, cara, que eu tava com. Eu jogava de Warlock. E aí eu tinha 3 Warlock. Por quê? Porque na semana eu fazia tudo, as instâncias, tudo, com todos os meus 3 Warlocks. Eu fazia na semana inteira três Uhum. vezes as mesmas coisas, eu fazia 3 vezes.
Porque se dropasse alguma coisa, porque o drop ele é aleatório, né? Você mata o boss lá, pô, essa semana caiu aqui, ó, agora pra mim caiu o capacete. Queria a luva. Não caiu a luva. Aí eu fazia com o meu segundo boneco. Ah, não caiu a luva. Uhum. Fazia com o meu terceiro boneco, caiu a luva. Aí eu Uhum. pegava a luva e jogava pro boneco principal. Nossa, mano. Eu também, eu tenho esse negócio de querer ficar otimizando as coisas. Quando eu gosto muito de uma coisa, às vezes eu fico meio focado, sabe? Querendo fazer tudo. Então, tem algumas coisas na minha vida, inclusive, que eu sempre evitei. Coisas que eu sei que se eu começasse a fazer, Vai eu dar ia me merda. ferrar. Por exemplo, LOL. O Hum, LOL ou World of LOLzinho. Warcraft. E, cara, são dois jogos que eu tenho certeza que se eu começasse, gostasse, eu ia perder minha vida. Então eu prefiro coisas que têm uma duração mais limitada, né? É, MMO você não tem. Né? Então, não por tem. exemplo, eu sempre gostei muito de Diablo. Mas eu gostava de Diablo porque eu ia lá, terminava, tudo bem. Você pode jogar várias vezes, mas uma hora vai encher o saco. Né? Você não vai ter um negócio contínuo, com novos eventos, com novas coisas acontecendo direto. Da mesma forma, outra coisa que eu sempre evitei por exemplo, um outro hobby meu, inclusive, nessa onda de pandemia, eu já gostava muito, mas eu comecei a comprar ainda mais jogos de tabuleiro. Sou Ó, muito legal. fã de jogos de tabuleiro. Eu devo ter aqui mais de 30 já em casa. Mas, por exemplo, eu sempre gostei muito. Eu comecei a me investir um pouco mais em ter os meus mesmos, né? Mas eu sempre evitei, por exemplo, Magic. Magic, eu sabia que eu ia me ferrar, inclusive financeiramente. Financeiramente falando. Porque, mano, eu não ia conseguir me limitar só nas coisas baratas, Mano, ia chegar um momento que eu tenho certeza que eu ia entrar no modo mais competitivo, ia querer participar de campeonato, daí eu ia precisar das cartas melhores, e não ia ter jeito. Então eu Nossa, é evitei você entrar no mundo ativamente esse tipo de negro, no coisa. tráfico de carta de Magic. Pois é, cara. Então eu Porque todos esses evito. jogos, cara, tem um mercado negro, né, cara? Sim. Todos os jogos. E eu Todos. gosto muito de jogos, por exemplo, jogos de board games, né? Que não necessariamente é um jogo de tabuleiro, né? Pode ser de cartas mesmo. Eu gosto muito deles. Eu gosto muito desse tipo de jogos, tanto de tabuleiro quanto de cartas, quanto. Tenho certeza que eu ia perder minha vida com Magic, cara. Então, Pô, e se a não dá. gente, se a gente for fazer uma comparação do que você gasta uma grana que você curte, então, seria esse board games ou tem outras coisas que você curte, assim? Gastar uma grana, tipo, Cara, sei lá, eu gosto de fotografia, eu gasto uma grana com roupa. O que você curte gastar uma grana? Ou com uhum. equipamento? Cara, mais recentemente tem sido videogames e board games. E engraçado que esse hobby eu peguei com a minha mulher, né? A minha mulher também entrou nele. E é engraçado porque agora, assim, eventualmente eu compro um joguinho ou outro numa mega promoção, mas geralmente jogos uma boa promoção mais baratos. Mas quando que a gente está comprando jogos mais caros, maiores? Todo aniversário nosso, se é aniversário de namoro, aniversário individual, Da hora. Natal, ou não sei o que lá, nós dois nos presenteamos com jogos de tabuleiro. Já vira comum, a gente já nem pensa em outra coisa, sabe? A Da gente hora. já vê qual o jogo que o outro mais quer, que provavelmente mais, é o tipo de jogo que ela tá querendo, e já vai nisso. Então é engraçado. A gente faz aniversário próximo, inclusive, né? Nesse mês aí, começo de maio, que eu fiz aniversário. E daí nós dois fizemos. Daí já compramos junto, inclusive. Qual você vai querer, qual você vai querer, a gente já viu junto, já pesquisou e já comprou. E daí tá sendo uma coisa de casal que tá sendo interessante. E daí a gente já gasta o dinheiro dessas coisas com coisas que a gente sabe que vai para nossa coleção. Da hora. Então, mas, cara, assim, eu sinto muita falta, né, fora a pandemia, de poder, cara, ir para um cinema, de poder ver os amigos, cara. Muito, tipo, o jogo Pô, de você era o tabuleiro eu cara tô dos jogando eventos, né, mano? Você ia em evento pra eventos, caralho, né, mano? fazia evento, fazia meetup, participava dos eventos, ia palestrar em outros eventos. Então eu sinto muita falta, até no trabalho, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre tive. Eu sempre gostei de ter a possibilidade de home office, de poder eventualmente, aleatoriamente, fazer home office, mas ao mesmo tempo eu prefiro. Se eu tenho a possibilidade, obviamente que na pandemia não, mas se eu tenho a possibilidade de estar a maior parte do tempo no escritório, sabe? De ter o contato com as pessoas, de poder, sabe? Principalmente se você está numa posição que nem mais de especialista, de principal engineer e tudo mais, acaba sendo muito comum você ter um trabalho até meio político dentro da empresa, que muitas vezes você faz esse trabalho, às vezes tomando um café,
sabe? Você não É. faz isso necessariamente numa reunião. Então, eu sou uma pessoa que eu sou completamente a favor da ciência e não sou desses que fica querendo minimizar a pandemia e os problemas que a gente tem. Então, todo mundo que tem que estar em casa tem que estar em casa, mas assim que tiver vacinado, assim que tiver tudo mais, muito provavelmente eu vou voltar a estar boa parte do tempo, talvez a maior parte do tempo ainda no escritório e ter o contato das pessoas, humano e tudo mais. Cara, eu sempre gostei de home office, mas por uma questão de necessidade, tá ligado? Por uma Uhum, questão de que eu moro longe. Eu moro em outra uhum, cidade e tal, e eu gosto da minha cidade e tal, gosto de morar aqui. Então, o home office pra mim foi uma necessidade, assim. E agora é modinha, né? uhum. Agora virou modinha. Agora eu quero ir pro É. escritório. Todo mundo tá em casa, eu quero ir pro escritório. Foi um dos motivos pelo qual até hoje eu nunca arranjei um trabalho 100% online na gringa, ganhando em dólar, justamente porque eu preferia ter o contato humano com as pessoas aqui, né? A minha Sim. nacionalidade. Eu já trabalhei numa startup que era holandesa, que tinha um escritório no Brasil, mas que o grosso do pessoal estava na Holanda e a maior parte do meu dia, enquanto o escritório lá estava ativo, era em call pela internet, apesar de ter as pessoas do escritório em São Paulo. Mas, cara, eu sinto falta do contato das pessoas de poder conversar e, sabe, fazer as coisas. Eu Isso acho tem sido que eu tenso. acho que a gente vai sofrer um pouco, cara. A gente vai gostar de algumas coisas que vão compensar, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vai sofrer um pouco também, porque é um balanço, né, cara? Faz tempo que eu falo de home office, de Uhum, home office ou de trabalho remoto, e eu nunca falei assim, não, é uma maravilha, é muito bom. A gente uhum, sempre, a gente sempre falou que é um balanço, né? Tipo, você ganha uhum. aqui e perde aqui, né? Sim. Eu até falava assim: você prefere comprar um tênis online ou você prefere comprar um tênis na loja? Ué, é muito Uhum, melhor você comprar na loja, experimentar, pegar e já levar embora. Mas uhum, assim, online te permitiu a você ter acesso a, sei lá, mais de 1.000 exemplares diferentes de tênis que tem naquela uhum. loja perto E da. comparar o preço em várias lojas em E tempo comparar o recorde. preço. E, tipo assim, a logística hoje tá melhor também, então tá chegando muito Uhum, mais sim. rápido, você consegue devolver e tal. Então, assim, mas é um trampo, continua sendo um trampo. Você tem Sim. que esperar chegar, pega, experimenta. Ah, não gostei, vou devolver. Aí tem que ir lá levar, devolver. É chato. E fora que, como não é opcional, né, que a gente foi todo mundo para home office, a maior parte das pessoas elas não tiveram, às vezes, nem tempo, nem condições de preparar o cantinho dela de verdade para É, poder trabalhar de maneira isolada e tudo é, mais. Então, não é exatamente um home office, né? Elas estão presas em casa. Quem tem filho, então, né, e não tinha essa estrutura de home office como você já tinha, que você já tinha essa predileção por trabalhar desse modo, né? Coitado dessas pessoas, né? Eu tenho contato com pessoas, às vezes, que quando eu tô em reuniões com elas, dá até dó, porque quando elas abrem o microfone, vem junto o berreiro de dois, sabe? Gritando, e ela de fone, com tudo tampado, enfim, nem tá escutando lá focado, mas o pessoal que tá ouvindo, né, tá com berreiro lá, e coitado dos pais e mães que estão, principalmente de mães, né, que muitas vezes pega a maior parte dessas responsabilidades, é. né? E não teve condições de ter um processo de adaptação, sabe? De programar sua vida para isso. Foi obrigado aí. É foda, cara. E é bom, é importante ter um espaço. E aqui parece, mas eu tô na lavanderia aqui, cara. Não tenho mais espaço, não. Minha filha tomou meu escritório quando ela nasceu. Mas aqui, ó, é só um cenário que eu coloco aqui, ó. Mas ali tem a máquina de lavar A aqui, ó. lavanderia eu não falo, mas que dá para ver que tem uma Uma churrasqueira aí churrasqueira. atrás, né? É. Você provavelmente está num ambiente que talvez nem seja aberto, quer dizer, nem seja fechado, talvez seja aberto, não sei se é um. Cara, não, eu até cheguei a fazer uma porta de vidro aqui, tipo, é um ambiente aberto que é o fundo da casa, tipo, é a Uhum, lavanderia aqui. Mas eu até cheguei a fazer uma porta de vidro e tal, porque eu deixo minhas coisas aqui. uhum, Mas mano, tem que se virar, cara, tem que se virar é foda. Mas o que eu falei que, tipo, talvez as pessoas vão sofrer. Primeiro tem esse sofrimento que você falou, de não ter um espaço e tal. Só que daí, a partir do momento que você tem um espaço, porque quando eu comecei a trampar home office, foi nesse esquema que você falou, tipo, não é full home office. Fazia uma vez a cada 15 dias no começo, depois uma vez por semana. Aí você vai. Era sempre você conquistava o trabalho remoto, não é uma parada que tinha, assim, você ia ter que conquistando aos poucos, né? E daí você fala, pô, beleza, agora que eu tô conquistando aos poucos, eu vou começar a ajeitar aqui. Aí você ajeita.
principalmente quando você tem essa possibilidade, tem esse espaço. Você agita a sua mesa, pô, geralmente o trampo te dá um notebook, você traz um notebook, aí você compra um monitor externo que você queria, porque, sei lá, ou a empresa não te fornecia monitor, ou você fala assim, não, eu tenho um computador em casa mesmo, um PC, sei lá, que eu jogo, e eu tenho um monitor de 4K, tá ligado? Que eu jogo nele. E aí você tem seu monitorzão, aí você já, pô, comprou um teclado maneiro e tal, e aí isso daí, quando você volta pro trabalho, você fala, caralho, mano, aquela cadeira gamer que eu comprei era bem mais da hora que isso daqui, né? Então, tipo, você vai ter essas. Eu acho que as pessoas vão sofrer com essas coisas, tipo, nossa, meu cantinho lá tal. Principalmente para quem não tem filho, que você falou, não tem que lidar com esse tipo de situação. Vai ter um canto mais focado, uma parada assim, e no trampo, querendo ou não, trampo, principalmente os mais novos, cara, tudo open office, conceito de open office, né? Vai ter uma galera ali o tempo inteiro. Mas o mais importante, mano, você não vai cagar no seu banheiro, né, mano? Cara, uma das coisas que mais me incomoda, cara, é todo dia, assim, incomoda, mas já entrou na rotina, né? Ter que limpar a casa, cara. Todo dia é um tapa geral na casa aqui que eu e minha mulher faz, porque nós dois não aguentamos bagunça por muito tempo, então a gente não consegue aguentar ficar virando de um dia pro outro com a casa bagunçada. Então todo dia a gente tem o nosso horário antes de almoçar, a gente dá aquele tapa básico de meia hora, ou às vezes um pouquinho mais em casa. E enche o saco, cara, meu Deus do céu. Olha aí, isso aí você vai gostar. Mas, né, precisa e a gente não se aguenta sem isso, então... Show de bola, cara. Acho que é isso. É muito legal, muito da hora saber aí um pouco dos seus hobbies aí, um pouco do seu dia a dia aí. Já descobri aí que meia hora antes de você almoçar, você dá uma faxinada aí. Pô, muito legal, cara. De novo, brigadão aí por participar desse episódio conosco aqui. Muito legal ouvir um pouco da sua história aí, do seu lado, como você pensa profissionalmente falando, e do seu lance de games, cara. Muito louco também. Eu também gosto bastante de games. E, cara, deixa esse espaço no final aqui para você divulgar alguma coisa aí que você tem, algum trabalho ou suas redes sociais. Fica à vontade. Bom, como eu disse, né, eu tenho um trabalho bem forte com a comunidade. Eu faço parte da organização do Angular SP, que uma das coisas que eu me orgulho é conseguir ter montado um time que consiga tocar a comunidade sem depender de mim. Então, um time que está conseguindo tocar eventos mensalmente aí, sem que eu precise ficar guiando, falando o que cada um tem que fazer. E o que me permite, inclusive, ter um pouco mais de liberdade para poder fazer outras coisas. E daí a gente tem lá um time muito bom. Então, a gente tem eventos mensais lá, todo mês, online, né, durante a pandemia. Então, quem quiser conhecer, não só sobre Angular, mas a gente fala sobre desenvolvimento web, front-end no geral. Então, a gente tem eventos, às vezes, edições que a gente nem fala de Angular em si, a gente fala de coisas úteis para desenvolvedores web no geral. Convido todo mundo a participar. E, cara, quem quiser me seguir nas redes sociais, no Twitter, ou tiver eventos, palestras, meetups, e você quiser que eu participe compartilhando algum conhecimento sobre front-end web, ou só para bater um papo aqui, como o Montanha me convidou aqui, eu fico à disposição aí. Eu adoro poder gravar podcasts e bater um papo com a galera sobre tecnologia no geral. Então, e todo mundo que me pinga nas redes sociais, eu tento responder todo mundo. Dúvidas, pessoal, nem sempre dá para ser online para responder para todo mundo, mas eu tento estar sempre próximo da comunidade, ajudando sempre que eu posso. Então, é isso aí. Show, muito bom, cara. Valeu, então. Todos os links que o William falou vão estar aqui na descrição, as redes sociais dele, tanto o Twitter. O que mais você vai querer? LinkedIn, Facebook. LinkedIn, Facebook. Bastante. Então aí você me passa isso aí. Aí já vai estar aqui na descrição. Todos os links do Fecha Tag. Então você procurar lá no Instagram, Twitter, Fecha Tag Podcast. Se você está aqui no YouTube, não se esqueça de dar um gostei aí, se inscrever no canal, apoiar aí o nosso podcast. E é isso. Obrigadão, valeu, William. Obrigado a todo mundo que está ouvindo e até o próximo episódio. Valeu, gente. Tamo junto, valeu, pessoal. Até a próxima.